Boa tarde, pessoal. Eu resolvi fazer essa transmissão ao vivo para responder algumas perguntas em relação à regressão terapêutica, que é uma técnica utilizada na psicoterapia reencarnacionista, né? E eu fui inspirada pela pergunta que uma pessoa muito querida que eu atendo me fez em relação a outras técnicas que ela ouviu falar que realizam regressão, né? Eu não poderia falar de outras técnicas que eu não conheço, mas eu poderia falar sobre os riscos que a regressão tem caso ela seja feita de uma maneira não muito guiada por uma técnica bem estabelecida, se você vai fazer essa regressão sozinho, ouvindo um áudio, né? Ou se você vai se submeter a uma regressão com, de repente, uma pessoa que não tem o preparo ideal para esse tipo de técnica, né? Então, sim, a terapia de regressão, ou melhor, a regressão terapêutica, a regressão de memórias, ela tem sim um risco, tá? Ela não é uma técnica que deveria ser utilizada por vã curiosidade, para que se descubra alguma coisa ou outra, né? Ela é uma técnica que vem auxiliar essa pessoa que busca esse autoconhecimento a compreender sobre ela mesma, né? Compreender sobre o seu passado no sentido de adquirir alguns conhecimentos e aplicá-los no dia a dia, né? Então, assim, acessar vidas passadas é uma alternativa que a gente tem para auxiliar o presente e o futuro, né? Então, por vã curiosidade, para sabermos quem fomos, para sabermos o que fizemos, para sabermos onde moramos, não traz muita utilidade para esse tipo de terapia, para esse tipo de técnica, né? Na psicoterapia reencarnacionista, a regressão ela é utilizada como uma ferramenta. Por quê? Porque é por meio dela que a gente vai ter acesso a alguns conhecimentos que serão aplicados nas nossas conversas, e por meio dessas conversas é possível compreender melhor sobre si mesmo, compreender melhor sobre a infância, a adolescência, a relação familiar, a relação com outras pessoas, relações de trabalho e por aí vai, né? Então, frequentemente, muitas pessoas chegam a nós, psicoterapeutas reencarnacionistas, e perguntam: tem risco fazer regressão? Poxa, mas será que o fato de eu não lembrar das vidas que eu tive no passado talvez signifique que eu não possa ter acesso a elas, né? Então, será que é importante? Será que é saudável ter acesso a vidas passadas, né? Muitas pessoas que são espíritas, que sabem que o esquecimento é importante, né? Questionam muito sobre as terapias de regressão. Então, a gente poderia começar primeiro falando sobre a questão 399 do Livro dos Espíritos, né? Que traz uma mensagem mais ou menos assim, que quando a gente reencarna, nós somos envolvidos pelo véu do esquecimento, né? Nós voltamos e não recordamos com consciência de muitas coisas do nosso passado, com uma grande função, né? Mas nós conservamos uma leve consciência de algumas coisas, né? Ou seja, com isso a gente compreende que muitas questões de vidas passadas ainda reverberam no hoje, na nossa consciência de hoje, né? E ainda, conforme a questão 399, elas podem nos ser reveladas por meio dos nossos amigos espirituais, dos espíritos superiores, né? Somente em prol da evolução espiritual, da reforma íntima, nunca por vã curiosidade, né? Então, na psicoterapia reencarnacionista, as regressões que são feitas, elas são plenamente auxiliadas pelos mentores espirituais, né? Das pessoas que nos buscam. E por que é importante frisar isso? Porque o terapeuta ou o psicoterapeuta que está ali, fazendo esse acompanhamento com essa pessoa, ele não tem ele não tem como saber quais são as vidas, qual é o conteúdo, qual é o momento daquela vida anterior que essa pessoa pode acessar, né? Então, a regressão fica nas mãos desse mentor espiritual, porque é ele quem sabe o que essa pessoa pode ver, como ela pode ver e qual é o momento ideal que ela pode ver. Se nós, terapeutas, tomássemos a frente da regressão e induzíssemos essa pessoa a acessar determinado assunto, né, ou induzíssemos essa pessoa a dar continuidade a essa recordação
revelando coisas que nós estamos querendo saber, né, nós estaríamos com certeza correndo o risco de violarmos a lei do esquecimento, porque nós não sabemos exatamente o que essa pessoa pode ter acesso, né? É uma coisa que acontece muito comumente quando pessoas relatam terem feito regressões em outros locais, né? Isso não é uma crítica a outras terapias de regressão, isso é uma crítica a regressões feitas sem essa consciência, né? Pessoas relatam o seguinte, que acessaram situações do passado, frequentemente situações não muito agradáveis, né? Situações não muito fáceis de serem visualizadas, e aquela pessoa que está ali auxiliando aquela regressão, seja um terapeuta ou quem for, essa pessoa incentivou aquela pessoa que está regredindo a reconhecer aquele personagem que está ali com ela, sei lá, matando ela ou fazendo qualquer coisa que não seja muito agradável, né? E essa pessoa, por meio dessa pergunta, ela consegue acessar isso. Por vezes ela consegue reconhecer quem é aquela pessoa, né? Então isso traz uma consequência muito grande para a pessoa que está regredindo, para a pessoa que está auxiliando. Porque imagina você descobrir, por exemplo, que a sua mãe de hoje foi, por exemplo, uma pessoa que te assassinou numa vida anterior, né? Então isso tem um risco kármico muito delicado para a vida dessa pessoa. E é por isso que na psicoterapia reencarnacionista o reconhecimento de pessoas é terminantemente proibido, né? Na verdade, se essa regressão está nas mãos dos mentores, o papel do terapeuta no momento da regressão é de auxiliar, né? Então ele dá 2 passos para trás ali e deixa que aquela recordação venha de maneira muito espontânea. Essa pessoa vai trazer essa recordação de uma maneira muito espontânea, de forma que o terapeuta ele só vai participar mesmo, ele só vai fazer alguma pergunta ou só vai induzir alguma coisa quando for muito necessário, quando for no momento em que ele precisa mesmo participar, tá bom? Então, quais são os riscos de uma regressão realizada sem esse cuidado ético, né? O risco de uma regressão realizada sem esse cuidado ético, antes de tudo, é uma violação da lei do esquecimento, né? Essa pessoa pode realmente acessar coisas que ela não poderia saber ou que não seriam saudáveis de saber, né? Isso pode atrapalhar em muito a vida dessa pessoa, a ponto dela transformar a relação que ela tem com outras pessoas, a ponto dela tomar caminhos drásticos na vida, né? Então isso é um risco muito, muito, muito delicado mesmo. Outro risco, e é uma pergunta muito comum, é possível voltar ao passado e ficar lá? Ficar presa no passado? Né? Isso é uma pergunta muito interessante, porque quando a gente diz em ficar preso no passado, por vezes as pessoas acham que essa pessoa vai voltar e ela vai estar vivendo de fato uma outra realidade, como se ela entrasse num estado psicótico ou alguma coisa assim. Eu não diria que isso é impossível, mas quando a gente diz que a pessoa acessou o passado e ficou lá, significa que ela acessou uma cena, um momento traumático, e ela foi trazida depois de acessar isso sem ter se desligado dessa situação, né? Então ela retorna com a sintonia daquele momento que ela acessou, ela retorna trazendo por vezes sintomas desse momento que ela acessou, emoções, às vezes sensações físicas desse momento que ela acessou, e isso pode reverberar na vida dela por muitos dias, às vezes até pelo resto da vida, né? Então ficar lá, acessar uma vida passada e ficar lá seria basicamente isso, você acessar um momento que não é muito saudável, muito fácil de ser acessado, e você ser trazido de volta naquele momento, né? Isso é um risco muito grande porque vai trazer um sofrimento para essa pessoa, essa vida pode ficar reverberando nela por um tempo, né? E também já ouvi frequentemente de pessoas que chegam à psicoterapia reencarnacionista dizerem que já tiveram outras experiências de regressão anteriormente e não se sentiram melhores, né? Sentiram que, na verdade, é como se tivesse remexido muito dentro dela e ela não se sentiu confortável com aquilo, não sentiu uma melhora, não sentiu um esclarecimento, né? Então, esse é um outro risco que existe ao se fazer uma regressão sem esses cuidados éticos, você acessar o passado e ficar lá, tá? Então, na psicoterapia reencarnacionista, qual é o cuidado que a gente tem em relação a esse risco?
todas as regressões precisam terminar no que a gente chama de ponto ótimo. Isso significa que essa pessoa vai acessar momentos que não são muito confortáveis, mas quando eu digo muito confortáveis é porque o conteúdo daquele momento é um conteúdo tenso, é um conteúdo que tem a ver com o sofrimento que a pessoa vive hoje, não porque a regressão é desconfortável. A regressão geralmente é uma vivência tranquila, né? Então essa pessoa acessa esse momento do passado que tem um conteúdo que por vezes não é muito fácil, porque traz certos sentimentos, traz certas coisas, certos pensamentos, né? E o que a gente faz? A gente vai conduzir, muito entre aspas, a gente vai ajudar essa pessoa a continuar narrando essa recordação. Frequentemente ela vê o próprio desencarne, frequentemente ela vê o que veio depois, até ela chegar num ponto ótimo, que geralmente é nos planos espirituais, se sentindo muito bem, se sentindo desligada daquela vida, já tendo retomado uma vida mais ou menos social. Por vezes a pessoa relata que ela está se vendo trabalhar, por vezes ela se vê planejando a próxima vida. Então, quando ela está se sentindo muito bem, completamente desligada das ressonâncias, das sintonias daquela vida que ela acabou de acessar, significa que ela alcançou o ponto ótimo, né? E aí, nós, terapeutas, podemos começar a verificar se está na hora de trazer essa pessoa de volta. Por que verificar? Porque, por vezes, ela começa a acessar uma segunda vida depois dessa. Então a gente precisa estar muito atento e perceber se essa pessoa está realmente muito bem ou se ela traz sinais de que ela já está acessando outra vida. Porque se a gente traz essa pessoa com sinais de que ela está acessando outra vida, o que vai acontecer? Ela vai ficar presa naquela vida, né? Muito entre aspas. Ela vai voltar por vezes se sentindo naquela ressonância, naquela sintonia daquela vida que ela ia começar a acessar. Então, bom, falei pra caramba, mas é mais para esclarecer sobre essas duas dúvidas principais que existem em relação à regressão. É claro que existem outras coisas mais detalhadas sobre a regressão, mas tudo isso somente para concluir o seguinte, que sim, a regressão de memória é uma experiência delicada e ela precisa ser feita com uma pessoa que tem experiência, uma pessoa que se formou para isso, uma pessoa que tenha consciência dos riscos que existem, né? Porque esta pessoa irá realizar esta técnica com muito cuidado, com muita ética e com a responsabilidade para que esta pessoa retorne se sentindo muito bem, com a responsabilidade para que essa pessoa não acesse nada mais, nada menos do que ela pode ver, né? Então, uma regressão segura é aquela que é feita por quem sabe o que você pode assistir, ou seja, pelos seus mentores, né? Sem a interferência daquele terapeuta, sem que esse terapeuta viole aquele conteúdo ou queira saber mais do que está sendo mostrado, né? E que esta pessoa chegue ao que nós chamamos de ponto ótimo, ou seja, que ela volte se sentindo muito bem. Se você fez alguma regressão na sua vida em que você não voltou em algo semelhante a um ponto ótimo, né, e se sentiu mal ao sair dessa vida, pode ser que isso tenha acontecido, né? Que você retornou num momento, numa sintonia que não era muito favorável para o seu bem-estar. Então, muito cuidado com esse tipo de técnica, né? Sei que existem vídeos e áudios na internet que induzem uma pessoa a fazer autorregressão. Eu não recomendo fazer isso de forma alguma, porque fazer uma autorregressão significa que você pode, de fato, acessar conteúdos do passado e não conseguir se conduzir a uma sintonia um pouco melhor. Então, você pode voltar sintonizado naquele momento. Tá bem, gente? Um beijão.